Não, este não é um vídeo para te ensinar a fazer churrasco. O que eu estou fazendo aqui é transformando o carvão vegetal para churrasco em carvão ativado. E só para que os espectadores possam se localizar no futuro, nós estamos no mês de janeiro de 2020 e a cidade do Rio de Janeiro está enfrentando um problema com a água do abastecimento público, por causa de uma substância chamada geosmina, produzida por algas. As autoridades decidiram então fazer uso do carvão ativado para reter a geosmina. Mas será que o carvão ativado pode conseguir isso? Uma das maneiras de se ativar o carvão vegetal é através do seu aquecimento na presença do oxigênio, o que a gente consegue facilmente quando acendemos uma fogueira, ou seja, quando o carvão é queimado. O carvão vegetal, da forma que ele está, ele possui uma capacidade de filtrar substâncias. Porém, ele foi obtido num forno onde a sua temperatura não subiu tanto a ponto de produzir uma quantidade muito eficiente de poros, que são os elementos que vão filtrar as substâncias nocivas presentes na água. Quando nós fazemos a queima do carvão, nós fazemos com que ele atinja uma temperatura muito alta e na presença do oxigênio, o número de poros que vão ser formados aumenta numa quantidade muito maior, tornando o carvão ativado, dessa forma, muito mais eficiente do que quando ele foi simplesmente queimado num forno de preparo de carvão vegetal. Bom, pessoal, agora para transformar esse carvão em grãos menores, nós vamos usar esse recipiente de aço e esse amassador de madeira, né? Então nós vamos colocar o carvão aqui dentro e transformar em grãos o menor possível. Alguns pedaços não vão ficar tão pequenos e alguns vão se transformar em pó, né? E os pedaços maiores não são um problema pra gente. Esse pó pode ser, pois pode ser que ele passe durante a filtragem, pode ser que ele passe e a água vai ficar com uns grãozinhos de carvão flutuando dentro dela. Não tem um aspecto muito bonito. Não faz mal não, mas não tem um aspecto muito bonito. Bom, então nós vamos amassar esse carvão, transformar em grãos menores, mais ou menos desse tamanho. Aqui eu tenho pedaços que são relativamente grandes, mas misturado com ele tem grãos bem pequenos e ainda tem um pozinho muito fino. Esse pozinho muito fino a gente vai tentar retirar durante a lavagem. Nós vamos lavar o carvão antes de colocar no filtro. Bom, vocês estão vendo que eu estou usando esse recipiente de aço, né? Está até meio enferrujadinho aqui, mas não tem problema não, porque o ferro não é tóxico para o ser humano. E para evitar até que esse ferro saia aqui do metal, eu estou usando um amassador, né, feito de madeira. Então, o ideal seria que você tivesse um pilão feito de madeira ou um pilão de pedra para fazer isso, né? Então não tente usar um material inadequado aí, plástico, né? Um metal que não seja o ferro, né? Bom, agora nós vamos fazer alguns furos nessa tampinha e vamos fazer os furos nessa região central aqui. Nós vamos furar aqui porque isso vai atrapalhar o fechamento da garrafa. Então vou usar um arame bem fino. Bom, então tá aí. A gente fez aí 5 furos bem pequenininhos. E agora nós vamos cortar o fundo dessa garrafa. Nosso filtro então vai ser constituído dessa garrafa, onde nós vamos colocar o carvão que nós ativamos aqui. Bom, eu construí esse suporte, né? Tem um aro de tubo de PVC de 100 milímetros e essa garrafa vai se encaixar aqui. E para evitar que ela fique tombando, tem um outro suporte aqui e eu vou colocar um pouquinho de cola quente para prendê-la aqui. Então ela vai ficar bem fixa aí. Agora, no finalzinho aqui do nosso filtro, né, no gargalo dessa garrafa, nós vamos colocar um pouco dessa malha. Isso aqui é uma malha muito usada em construção civil. Você encontra em ferragista a um preço muito barato. Então é uma malha que é de nylon, que é um material inerte, né? Não vai reagir com a água. Então nós vamos fazer um filtro com essa malha e colocar aqui para evitar
Vamos colocar aqui no gargalo da garrafa para evitar que partículas pequenas de carvão possam passar e entupir esses furinhos. Bom, então está aqui nosso filtro. Eu vou colocar esse anteparo branquinho aqui atrás para melhorar a visualização do vídeo da agora para frente. Bom, então o nosso filtro ficou dessa forma. Eu lavei ele algumas vezes ali fora e aí ele ficou pingando um pouquinho de água aqui que está escorrendo do carvão. Bom, agora é para fazer um teste para ver se realmente ele é eficiente na filtragem de substâncias orgânicas. Nós temos aqui um suco de uva que é bem coloridão. Nós vamos dissolver nessa garrafa com água e vamos tentar filtrar esse suco então. Como o vídeo não consegue transmitir cheiro nem sabor, a única referência que vocês que estão assistindo vão ter é a cor, né? Então, a cor é produzida por uma substância orgânica também. Então, colocar uma substância aí que faz o líquido ficar colorido da cor de uva. Então, o nosso filtro vai filtrar todas essas substâncias, inclusive o corante. Então, eu espero que no final do processo caia água limpinha aqui, né? Se não for 100% limpa, vai retirar bem o corante do suco de uva. Bom, para não correr o risco de cair uma quantidade maior de suco do que eu estou pretendendo, então eu dissolvi ele aqui nesse copo com água e vou passar agora só a quantidade que me interessa aqui para a água. Bom, então observem aí que a nossa água para o teste de filtragem ficou bem escura, né? Bom, então agora a gente vai colocar essa água super escura, super contaminada aqui, no nosso filtro e verificar o que vai acontecer. Bom, eu vou descartar esse primeiro copo de água, já que tem uma certa quantidade de água que ainda está presa aqui entre as partículas de carvão dentro do filtro. E o próximo copo eu acredito que já seja o nosso suco que foi filtrado. Assim como a substância que deu odor, sabor e cor a esse suco, a geosmina é uma substância orgânica, quer dizer, é uma substância que possui átomos de carbono na sua composição. O carvão ativado é eficiente para filtrar substâncias que contêm carbono e cloro na sua composição. Então, vamos aguardar a filtragem. Bom, então eu descartei já um copo desse líquido, e aqui é o segundo copo. A água já está bem transparente e tem algumas partículas de carvão no fundo ainda. Então vamos colocar um terceiro copo aqui e vamos colocar mais do nosso líquido de teste, né? Bom, então estamos terminando de filtrar o nosso suco de uva. Ele ficou com essa coloração. Nós vamos agora filtrar um suco preparado agora com morango, né? Suco de morango. Então agora ele é avermelhado. Então vamos colocar aí. E da mesma forma eu vou descartar os dois, o primeiro copo ou o primeiro e o segundo copo, para ver o que a gente obtém. Bom, pessoal, nós descartamos o primeiro copo e o que obtivemos agora foi o seguinte. Então, esse líquido com essa coloração aí. Bom, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Bom, ele filtrou. Olha a diferença entre um líquido e outro. O líquido original, o líquido filtrado. Parte do que a gente pretendia filtrar acabou passando. O problema que ocorreu aqui é o seguinte: a velocidade de filtração é que está muito grande. Isso aqui deveria estar gotejando aqui dentro e não derramando dessa forma aí. Bom, então, numa filtragem um pouco mais lenta, olha o resultado que obtivemos. Deixa eu pôr ali perto do outro para a gente fazer uma comparação. Bom, então tá aqui, ó, o suco original
a primeira filtragem, onde o líquido saiu muito rápido, e aqui onde a gente já tinha só aquele gotejamento. Bom, então a conclusão que a gente tem aqui é o seguinte: quanto mais lenta for a filtragem, mais eficiente vai ser o resultado, né? Então o que a gente poderia fazer aqui é, ao invés de despejar o líquido aqui em cima, no filtro, ao invés da gente despejar o líquido aqui em cima, a gente colocaria um recipiente onde a gente teria um recipiente gotejando aqui dentro, né? Então, na mesma frequência que as gotas iriam cair aqui, elas iriam sair lá embaixo. Ou a gente poderia também fazer um filtro mais estreito e mais comprido, né? Usar aí um tubo, né? Eu fiz aqui com material uma garrafa transparente só para que vocês pudessem ver melhor o líquido descendo aí. Mas o ideal é que isso aqui fosse feito então num tubo de 40 milímetros, né? Colocaria todo esse carvão num tubo de 40 milímetros e deixaria o líquido gotejando na extremidade superior dele. Então eu teria uma filtragem muito melhor. Corro até o risco de dizer que essa água sairia 100% transparente aqui. Bom, quanto ao cheiro, não percebo cheiro nenhum. Bom, então, pessoal, realmente, se você tem problemas com a água da sua cidade, né, a água fornecida pela estação de tratamento não está chegando 100% à sua casa, uma das formas de se precaver seria a construção de um filtro usando o carvão ativado que você viu aí, que você pode obter num processo de queima do carvão obtido para fazer churrasco, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.